Tranquilidade financeira. Nós estamos agora partindo para a segunda metade da nossa jornada. Hoje já vamos falar sobre o quinto pilar dos 8 pilares da tranquilidade financeira. Mas antes, como de costume, vamos fazer uma breve recapitulação do, do dia de ontem, né? O que nós vimos ontem? Nós vimos sobre o contentamento, né? Nós aprendemos que devemos viver contentes com o que temos, certos do cuidado de Deus, conforme nós lemos lá em Hebreus, capítulo 13, verso 5. E aqui existem todas as referências bíblicas que dão embasamento às conclusões às quais nós chegamos. Abacuque 2, verso 4: o justo vive pela fé no Senhor, não no dinheiro. Deus tem bênçãos reservadas para os que lhe são fiéis, nós vimos lá em Deuteronômio 28. Mas nem sempre o justo desfruta de prosperidade, conforme nós podemos ver claramente lá no Salmo 73. A tempestade pode o atingir com violência, conforme nós vemos também lá em Mateus capítulo 24 a 25. Perdão, capítulo 4, versos 24 a 25. Mas se Jesus estiver no barco, não há o que temer. O Senhor não desampara o justo. Deixa eu só fazer uma correção, queridos. Eu citei aí Mateus capítulo 4, mas é Mateus capítulo 7. Depois eu vou corrigir aqui na minha apresentação, mas já fica para vocês a correção. É Mateus capítulo 7, versos 24 a 25, porque Jesus está encerrando aí o sermão da montanha. E lá nos versos 24 a 27, ele fala dos dois fundamentos, mas ontem nós falamos apenas do primeiro fundamento, né? Que é aquele que constrói a casa sobre a rocha. E mesmo esse, que se alicerça, né, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, mesmo este, a tempestade pode o atingir com violência. Então, só corrigindo aqui, nós estamos falando do capítulo 7 de Mateus, não do capítulo 4. Se Jesus estiver no barco, não há o que temer. O Senhor não desampara o justo, nós lemos lá em Mateus 37, 25. E em Cristo, Deus supre cada uma das nossas necessidades, conforme está em Filipenses 4, 19. O dinheiro jamais será capaz de nos satisfazer, nós lemos em Eclesiastes 5, verso 10. E o contentamento é algo que nós podemos aprender, porque Paulo fala lá em Filipenses 4, verso 11, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, feita essa recapitulação, vamos ao dia de hoje. Só que tem alguns aspectos que ficaram, de certa forma, pouco compreendidos ontem. Eu quero só fazer um pequeno parêntese aqui. Uma vez que nós recapitulamos, eu preciso reforçar que viver contente não é sinônimo de viver estagnado. E para isso eu trago o exemplo de Caleb. Lá em Josué, capítulo 4, versos 9 a 12, nós lemos a história de depois que os israelitas estavam já no território de Canaã, já estavam ali com as suas conquistas sendo realizadas pela graça de Deus, né? Caleb se aproximou de Josué e tem um diálogo onde ele apresenta ali as suas justificativas no capítulo 4 de Josué, os versos 9 a 12, diz ali que Caleb se aproximou e reivindicou, né, algumas promessas. Ô, pessoal, hoje eu estou errando todas, hein? É o capítulo 14, deixa eu só ver aqui. Isso mesmo, capítulo 14. Me perdoem, errei aqui de novo na explicação, na referência. Mas corrigindo, capítulo 14 de Josué, os versos 9, os versos 8, né? Um pouquinho antes ali fala, mas o que eu quero destacar é o verso 8, onde Caleb fala ali, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Caleb perseverou em seguir o Senhor. Contentamento bíblico, queridos, tem a ver com perseverar na fé. É viver pela fé, como nós lemos em Abacuque 2:4, e é perseverar na fé.
Caleb esperou 45 anos até ele ver aquela promessa sendo cumprida na vida dele. E eu quero ler com vocês aqui o que está no verso 12. Agora, pois, ele está virando, né, falando com Josué, e ele diz: Agora, pois, dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, ou seja, os gigantes, morando em cidades grandes e fortificadas. Só que Deus havia prometido para ele que onde pisou a planta do pé dele, ele iria possuir, né? Ele iria tomar posse. E aí Caleb fala uma frase que fecha esse conceito de que viver contente não é viver estagnado. Eu posso reivindicar as promessas do Senhor. Eu posso me preparar para me tomar posse dessas promessas. Caleb passou 45 anos esperando e ele fez a parte dele. Ele cuidou da saúde, ele cuidou do físico. Ele diz, né, que com 85 anos ele se sentia tão forte como ele se sentia aos 40. Ou seja, ele fez a parte dele. Só que ele, na hora de tomar posse da promessa, ele não confiou na sua força física. E aí, no final do verso 12, a gente pode ver isso muito claramente, porque ele diz assim: Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, ou seja, poderei expulsar os gigantes, como ele mesmo me prometeu. Eis aqui a essência do contentamento, queridos. O contentamento bíblico não é sinônimo de viver estagnado. Eu faço a minha parte. Só que eu não confio na minha parte. Eu não coloco isso como algo que substitui aquilo que é a parte de Deus. A hora de confiar, eu confio em Deus, só em Deus. Caleb disse: Olha, eu me sinto forte, eu me sinto vigoroso. E parece até que eu não tenho 85 anos, parece que eu ainda tenho 40. De tão bem que eu estou fisicamente, mas na hora de confiar, na hora de entender a causa do resultado, do sucesso, ele não colocou isso nos seus braços fortes, nas suas pernas fortes, na sua habilidade, na sua capacidade de enxergar. Não. Ele colocou o sucesso totalmente na providência divina. Se o Senhor Deus estiver comigo, eu poderei fazer, eu poderei me apossar daquela promessa. Então, viver contente não é sinônimo de viver estagnado, mas é sinônimo de não ser presunçoso. Muitas vezes nós somos presunçosos, queridos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no último dia. Avançando aqui, viver contente também não é sinônimo de ser mesquinho, de ser raso. Desfrutar não é pecado, meus queridos. Desfrutar não é pecado. Olha só, eu mencionei esse texto, se eu não me engano, no primeiro dia eu mencionei esse texto, e hoje eu trouxe para nós aqui. Não podemos tornar o coração mais puro ou mais santo, cobrindo o corpo de pano de saco ou privando o lar de tudo que proporcione conforto, bom gosto ou conveniência. Não é pecado nós pagarmos por conforto, por bom gosto, por conveniência. Privar o lar dessas coisas não vai nos tornar mais santos, não vai nos tornar o coração mais puro. Mas a gente precisa sempre lembrar, né? Olha lá, Eclesiastes 3, versos 12 a 13. Olha o que diz aqui o texto bíblico. A melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Então, quando nós estivermos desfrutando e lembrando, desfrutar não é pecado. Mas desfrutar sem ser grato a Deus, aí a gente está caindo no erro. Então nós temos que sim lembrar que não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer, nesse caso aqui de proporcionar conforto, bom gosto, eu não devo, minha casa, se eu comprar esse sofá aqui, que é um pouquinho mais confortável, se eu comprar essa roupa que é um pouquinho, vai me deixar um pouquinho mais bem apresentado, se eu comprar esse serviço aqui que vai me trazer um pouquinho mais de conveniência, eu estarei sendo extravagante. Não, por favor. Por favor, trouxe aqui um texto do Espírito de Profecia para reforçar que não é isso que vai me fazer mais puro ou mais santo.
ou deixar de ser mais, me tornar menos puro ou menos santo. Não é isso que vai me fazer mais puro ou mais santo, ou me tornar menos puro ou menos santo. Não. Mas toda vez que eu estiver desfrutando, se eu desfrutar sem lembrar que isso é um presente de Deus, aí eu estarei caindo no erro. Eu sempre tenho que estar desfrutando, pensando, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo presente que o Senhor está me dando de ter condições e saúde para desfrutar essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. E lembrando sempre o que está lá em 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, contentamento bíblico não é sinônimo de viver estagnado e também não é sinônimo de mesquinhez, né? Aquela vida rasa, avarenta. Não, contentamento bíblico é sinônimo de confiar nas promessas de Deus, fazer a nossa parte e entregar para Deus a nossa vida, esperando nele, como fez Caleb, confiando nele, como fez Caleb. E também quando nós temos oportunidade de desfrutar, fazer isso com gratidão e para a honra e glória de Deus. A moderação nem sempre é bem vista, vou repetir esse ponto, né? Nós vimos a moderação, terceiro pilar, e sempre a gente tem aquela coisa, quando a pessoa econômica é uma pessoa desprovida de recursos, é uma pessoa pobre, a gente diz que ela está sendo inteligente, batalhadora, né? Um exemplo de superação. Nossa, você consegue sobreviver com um salário mínimo, parabéns. Agora, quando você tem, por outro lado, um rico que é econômico, é moderado, você já chama aquele camarada de escasso, de pão duro, de mesquinho. Por quê? Porque culturalmente, no nosso país, a gente não vê a moderação como uma coisa que cabe dentro da configuração de uma pessoa que tem posses, que tem condições. Mas vamos lá. Eu devo ser econômico por necessidade ou por princípio? Veja, o econômico por necessidade ele tem recursos escassos e, eventualmente, tem alguma sobra. Então, ele tem que priorizar o essencial, ele tem que adiar consumo, ele tem que reduzir gastos, ele tem que reaproveitar as coisas, ele tem que pensar em fazer uma reserva, um pé de meia, para as necessidades ali mais essenciais, uma reserva para emergências. As compras dele precisam ser planejadas. Se ele fizer tudo isso certinho, mesmo com poucos recursos, ele vai conseguir ter tranquilidade financeira. Mas e quando tem abundância de recursos? Eu tenho que adotar a economia ainda assim? Aí entra a economia por princípio. A economia, por princípio, ela fala sobre eu subir de patamar, mas com moderação. Não ostentar, não desperdiçar, continuar sendo eficiente no uso dos recursos, ainda que eles sejam abundantes. Por quê? Porque quanto mais eficiente eu for, mais sobras haverão. Sobras para fazer o quê? Para fazer investimentos, colocar o dinheiro para multiplicar, para ampliar, e também sobras para missão. Nós precisamos ser econômicos para a gente poder financiar a missão, a causa de Deus. A causa de Deus precisa de recursos. Ele é o dono da prata e do ouro. Sim, é verdade, só que ele colocou a prata e o ouro nas nossas mãos. E nós somos mordomos. E essa prata e esse ouro vão chegar às mãos de quem precisa através de nós. Mãos de quem precisa através de nós. Nós vamos falar sobre isso hoje. Por fim, para a gente fechar essa questão sobre ser econômico, eu quero usar um texto de uma fala de Jesus no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ele que é o dono da prata e do ouro, ele que alimentou mais de 5.000 pessoas, porque eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças que estavam ali. Então eram mais de 5.000 pessoas. No final, depois que estava todo mundo satisfeito, tanta fartura, ele falou: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Jesus, será que Jesus era escasso? Será que Jesus era mão de vaca aqui ou ele estava nos ensinando a ter sabedoria financeira? Se o dono da prata e do ouro falou para eu recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca, então ele está dizendo que, olha, meu querido, minha querida, antes que você, ainda que você tenha fartura, ainda que você tenha abundância de recursos, isso não te dá licença, não te dá desculpa para ser um desperdiçador. Nós precisamos ser econômicos. Se for o caso de ganharmos pouco, nós somos econômicos por necessidade. Agora, se nós tivermos abundância de recursos, nós devemos continuar econômicos por princípio. Por quê? Porque eu preciso
usar esses recursos para alcançar outras pessoas. Eu vou trazer aqui como exemplo duas mulheres. Aquela viúva de 2 Reis 4, que estava endividada, e o profeta falou para ela usar o que ela tinha em casa, o azeite. Ela foi pegar vasilhas emprestadas e foi enchendo as vasilhas. Vocês conhecem essa história? E a outro exemplo é da mulher virtuosa, de Provérbios 31. E lá em Provérbios 31 diz que ela tinha várias atividades, ela se dedicava a várias atividades, mas eu quero destacar aqui o que está no verso 24 de Provérbios 31, que diz que ela faz roupas de linho e vende-as e dá cintas aos mercadores. Então, entre as atividades da mulher virtuosa, uma delas é que ela era uma empreendedora, ela era tecelã, ela fazia tecidos, né, roupas de linho. Ambas retratam, né, duas realidades distintas. A viúva, né, de 2 Reis 4, era um exemplo de pessoa que tinha dinheiro contado. Porque lá no verso 7 de 2 Reis 4, nós lemos: Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: Vá, vende o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Então, não é que ela tinha dinheiro infinito, ela tinha um dinheirinho contado, ela pagou a dívida e sobrou um tanto, não sei quanto que sobrou, mas aquilo ali era o suficiente para ela e os filhos viverem, se ela fosse uma administradora sábia daqueles recursos. E a finalidade daquele dinheiro, o profeta deixou muito claro, é para que ela e os filhos pudessem ter como viver, como se manter. Dinheiro contado, é um exemplo. E o caso da mulher virtuosa? Olha só o que diz lá em Provérbios 31:16. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Perceba que aqui é um exemplo de dinheiro sobrando. Não é que está sobrando muito dinheiro, mas ela trabalhou, ela teve uma renda e ela chegou a pensar: vou aplicar esse dinheiro aqui. Aí então ela compra uma propriedade e nessa propriedade ela plantou uma vinha. Não dá para a gente falar aqui em detalhes, mas esse era um dos métodos que se usava antigamente para fazer um tipo de renda passiva, né? O que que é renda passiva? É aquela que vem dos investimentos. Essa vinha, depois que estivesse pronta, né, madura, ela poderia ser arrendada e aquilo ali ia dar para ela uma fonte extra de renda que vinha de forma passiva, não dependia mais do trabalho dela. Então ela estava pondo dinheiro para multiplicar. Mas no verso 20 também diz que ela abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Olha que exemplo bem prático aqui, queridos, de duas realidades distintas e um objetivo em comum. Primeiro objetivo, cuidar do bem-estar presente, o seu e de sua família. Isso não é exclusividade de quem tem dinheiro contado, também é uma necessidade de quem tem dinheiro sobrando. Ambos precisam cuidar do bem-estar presente de si próprio e da família. Agora, quando tem uma sobra, o que que eu tenho que fazer com essa sobra? Cuidar do bem-estar futuro, seu e da sua família, e estender a mão ao próximo em necessidade. Seja necessidade física ou necessidade espiritual. Lembra daquilo que o pastor Josué de Castro fala no livro? Tudo por amor a ele. A causa de Deus é cuidar e salvar. Cuidar e salvar da sua família e do próximo. Cuidar do próximo. Próximo em necessidade. Próximo tem necessidade física e tem necessidade espiritual. E para isso eu preciso transmitir uma parte das bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida, para que esses recursos possam alcançar as frentes missionárias e atender às necessidades desse próximo. Ou para que, mesmo dentro ali da minha comunidade, né, através da ASA, através de uma campanha de recolta, através de uma campanha para uma reforma da igreja, para uma ajuda a um irmão que está passando por um problema difícil financeiro. Enfim, se eu não administrar os recursos que Deus me confiou, de modo que eles possam chegar às pessoas que precisam, eu não estarei sendo um mordomo fiel. E aqui, vamos dizer assim, que teria uma progressão, né, de prioridades. Veja, nós lemos lá em 1 Timóteo 5, verso 8: Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ele negou a fé
e é pior do que os descrentes. Esse texto aqui, ele está num contexto onde Paulo está falando sobre o socorro às viúvas, né, que precisavam de assistência social. E aí Paulo vira e fala para Timóteo, ó, vê primeiro se essa pessoa tem um parente, porque precisa que a própria família a sustente, para que ela não seja um peso para a igreja. Deixa que a igreja ajude aquelas outras que não têm em quem se respaldar, não tem nenhum parente próximo. E aqui eu uso desse texto para dizer que tem uma progressão. Primeiro eu tenho que cuidar do bem-estar presente, meu e da minha família. Tenho que cuidar do futuro também, meu e da minha família, porque não tem como eu colher amanhã o que eu não plantar hoje. E para que a minha família e eu não sejamos um peso lá no futuro, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que imitar o exemplo da formiga, como nós lemos já lá em Provérbios 6 e falamos no segundo dia da nossa jornada, sobre a prudência, né? Então, eu estendo a mão ao próximo em necessidade. Eu cuido da minha família no presente, no futuro e estendo a mão ao próximo em necessidade. Por quê? Porque eu preciso cuidar dos meus e dos da minha própria casa. Se eu não fizer isso, eu estou negando a fé, eu estou sendo pior do que o descrente. Eu não trouxe aqui o texto, mas tem uma parte onde Jesus se vira para os escribas e fariseus e os chama de hipócritas, porque eles dão dízimo do cominho, do endro e negligenciam as coisas mais importantes. E eu não sei se é nessa mesma parte, deixa eu ver se eu encontro aqui a referência, mas Jesus diz assim: vocês é, falam, né, de dar o corbã, que era como se fosse uma oferta consagrada, e não cuidam do pai e da mãe. Falam que não podem ajudar o pai e a mãe. Vocês estão negligenciando o mandamento de honrar pai e mãe. Eu não tenho aqui a referência, amanhã eu trago para vocês. Mas nós temos que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado de não querer ser generoso com o de fora e deixar de cuidar do que está dentro de casa. Vamos lá, vamos avançando. Olha uma responsabilidade que nós temos também. Porque eu posso dizer, não, então tá bom, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu futuro, e se sobrar alguma coisa, eu ajudo o próximo. Cuidado, aí que começa a entrar o perigo de você reter, você acumular, além do que precisa, além do que necessita. Porque olha o que está em Lucas 12, verso 48. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Na parábola dos talentos, diz que o Senhor da parábola distribuiu a cada um conforme a sua capacidade. A um ele deu um, a um ele deu, outro ele deu dois, a outro ele deu cinco. Do que deu um, ele não pediu cinco de volta. Ele esperava o dobro. De todos, na verdade, ele esperava o dobro. Cada um conforme a quantia que recebeu. Só que olha só que coisa, né? Justamente o que não multiplicou foi o que, vamos dizer assim, dentro da comparação, era o mais pobrezinho. Será que nós podemos nos justificar dizendo que, como nós recebemos muito pouco, nós não temos o que doar? Não temos o que fazer pela causa de Deus? Eu quero só trazer esse texto aqui, ó. Está ao alcance de todos fazer alguma coisa pela causa de Deus. Tanto ao alcance do que recebeu 5 talentos, como ao alcance do que recebeu 2 talentos, como ao alcance do que recebeu apenas 1 talento. Está ao alcance de todos fazer alguma coisa pela causa de Deus. Talvez o que você não, o que esteja ao seu alcance não seja uma ajuda material, mas você pode ajudar com o seu trabalho, com a comidinha gostosa que você prepara, tem uma pessoa doente próximo de você, um vizinho, quem sabe, ou um parente, você pode ali preparar uma refeição para essa pessoa. Eu sou mãe de 3 lindas crianças e eu posso dizer com muita propriedade que uma das coisas que uma mãe de filho recém-nascido mais precisa é de alguém que venha à casa dela e prepare uma comidinha gostosa e já deixa na geladeira algumas marmitinhas prontas para a hora que o nenê dormir, ela ter condição de ali
comer, se alimentar, se cuidar. Ou ficar com a criança um tempinho para ela poder dormir um pouco, porque ela passou a madrugada acordada. Olha quanta coisa a gente pode fazer e não precisa necessariamente de ajuda financeira. Mas vamos avançar aqui, porque tem um ponto que eu pulei e eu quero voltar para falar com vocês. Olha, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Olha esse texto. Caso vocês tenham hábitos extravagantes, afastem-nos imediatamente de sua vida. Hábitos de economia, moderação e produtividade. Economia, moderação e produtividade são uma herança melhor para os seus filhos do que um rico dote. Ellen White está falando aqui para famílias. E nós estamos falando, nós acabamos de falar sobre as nossas necessidades presentes, futuras, a importância de nós cuidarmos das necessidades dos que são de dentro da nossa casa, mas a gente tem que fazer isso cuidando para não desenvolver o que ela chama de hábitos extravagantes. E aí aqui a gente vê o pilar da moderação, o pilar do contentamento com a moderação e o pilar do trabalho. E esses pilares eles precisam ser ensinados, praticados em casa e ensinados para os nossos filhos. Olha aqui, ela fala dos filhos. Existem famílias que falam, não tenho como ajudar na igreja, não tenho como ser fiel no dízimo e na oferta, não tenho como doar para essa causa aí que vocês estão pedindo, eu não consigo administrar aqui para pagar as minhas próprias contas. Estamos endividados. E aí você vai pesquisar um pouquinho, entender um pouquinho. Essa família talvez esteja cultivando hábitos extravagantes, principalmente na educação dos filhos. Não estou falando de pagar a escola cara para o filho, não é isso que eu estou dizendo, não. É roupa, é festinha, é celular. Às vezes o pai e a mãe vivem no deserto da dificuldade financeira enquanto os filhos estão vivendo no país das maravilhas, esbanjando. É tênis de marca. Roupa de marca, coisa cara. Não tô falando que não possa comprar essas coisas. Se isso estiver dentro das suas possibilidades, se você estiver comprando com o intuito de ser alguma coisa mais durável, que vai, em vez de estragar daqui 6 meses, vai durar por 5 anos, tá tudo certo. Agora, são pares e pares de tênis para um pé de um filho que daqui 2 meses o pé dele já vai estar maior e vai perder. Vamos lá, não é um hábito extravagante isso daí? Uma criança de pouca idade ter acesso a um celular com joguinhos que são caros, que custa caro, ou ter acesso a uma TV com várias opções de assinatura para ela olhar, para ela ver ali. Aquilo ali, será que não é um hábito extravagante? A criança precisa brincar, precisa se desenvolver, precisa ler, precisa ter momentos de tédio para ela saber lidar com o tédio, né? Ou coisa difícil hoje em dia, a criança lidar com tédio, a gente está sendo sempre muito estimulado. Hábitos de economia, moderação e produtividade. Bota essa criança para ajudar nas tarefas de casa, para ela aprender. E isso vai ser para ela uma herança melhor do que um rico dote. Tem muitos pais que estão se descabelando de trabalhar para poder pagar ali, para poder fazer uma reserva financeira, cuidar do futuro do filho. Tá tudo certo, tem que cuidar mesmo, tem que fazer tem que ser previdente. Nós vimos isso no primeiro dia. Tem que ser previdente. Mas será que você está correndo atrás dessas coisas e esquecendo daquilo que é mais importante de ensinar para o seu filho? Não está te sobrando tempo para passar com ele, para ensiná-lo a ser econômico, moderado, produtivo? São pontos aqui para nós refletirmos, né? E quanto mais eu gasto ou retenho para mim, menos sobra para a causa de Deus e para Deus e a sua causa, né? De novo, Deus é o dono da prata e do ouro. Só que ele colocou a prata e o ouro nas nossas mãos, para alguns mais, para outros menos, mas ele transmitiu para nós essa, esse recurso, esperando que nós sejamos canais de bênçãos. Só que se eu gasto tudo comigo, no presente, eu reservo uma boa parte para cuidar do meu futuro, e aí eu penso, não, quero um pouquinho mais, vamos aqui.
construir um patrimônio mais do que eu preciso. É cada vez menos que vai sobrar para a causa de Deus. Ponto é, onde que está o equilíbrio aqui, ó? Em tudo que tem a ver com cuidar de mim. Quanto mais eu gasto ou retenho para mim, menos sobra para Deus e sua causa. Tá errado eu cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar do nosso futuro? Não tá errado. Por favor, eu acredito que você já se convenceu disso. O que está errado é reter além da conta. Nós vamos ver isso hoje. De novo, está ao alcance de todos fazer alguma coisa pela causa de Deus. Olha esse texto que impactante. Há os que fazem o mínimo que podem. Esses, se não acumulam seus bens, os desperdiçam, só contribuindo de má vontade com uma pequena parte para a obra de Deus. Pequena parte do quê? De tudo que Deus deu para essa pessoa. Deus deu muito para ela, ou deu até uma quantidade, vamos dizer assim, suficiente. Só que, seja muito, seja pouco, ela desperdiçou. Estava ao alcance dela fazer alguma coisa pela causa de Deus, só que ela ou acumulou ou desperdiçou. E o que sobrou foi muito pouco perto do que Deus deu para ela. Quando fazem uma promessa ou um voto a Deus, arrependem-se depois. Por quê? Porque na cabeça deles, eles têm que fazer o mínimo. O mínimo. Quanto mais ficar para si mesmo, melhor. Aí a pessoa está caindo na mesquinhez, na avareza, na cobiça, na ganância. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero só para mim. E aí, queridos, a gente muitas vezes pode olhar para isso e pensar, não, isso é coisa de gente que ganha muito. Não, não. Isso faz parte da realidade de todos nós. Olha só o que está escrito no livro Mordomo Eficaz, página 245. Satanás sugerirá muitas maneiras pelas quais você pode gastar dinheiro. Entretanto, se este for gasto para satisfazer o eu em coisas desnecessárias, por mais insignificante que seja o custo, não é gasto para a glória de Deus. Não é gasto para a glória de Deus. Toda vez que nós gastamos com coisas desnecessárias, nós não estamos gastando para a glória de Deus. E isso é uma estratégia de Satanás para nos fazer gastar dinheiro com aquilo que não vai glorificar a causa de Deus, né? Que não vai abastecer a causa de Deus. Vamos aos 8 pilares, né? E hoje nós vamos falar sobre a generosidade. Nós já falamos sobre o trabalho, a prudência, a moderação, o contentamento. Hoje vamos falar sobre a generosidade e estamos já caminhando para o final. Amanhã falaremos sobre honestidade, sexta-feira sobre gratidão e no sábado vamos falar sobre a humildade. Vamos recapitular um quadro. Antes eu falava de duas condições básicas para nós termos tranquilidade financeira. Eu falava sobre ganhar dinheiro e gastar com sabedoria. A fórmula bíblica para ganhar dinheiro é o trabalho. E o caminho bíblico para gastar com sabedoria é a prudência, a moderação e o contentamento. Agora nós vamos entrar numa terceira condição básica, que é estar sob a bênção do Senhor. Nós vimos ontem Deuteronômio 28. E nós vamos falar sobre esse tópico, mas antes de nós avançarmos aqui, para estarmos sob a bênção do Senhor, nós temos que praticar a honestidade, a generosidade e a gratidão. Lembra, ontem nós falamos sobre Deuteronômio 28, nós lemos do verso 1 ao verso 13. Eu quero destacar agora o verso 14, porque o verso 14 tem uma condição muito clara ali, que determina a separação entre as bênçãos e as maldições. E esse verso 14 diz o seguinte: não se desviem de todas as palavras que hoje lhes dou, que hoje lhes ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Lê de novo, não se desviem de todas as palavras que hoje lhes dou. Você lembra que do verso 1 ao verso 13, nós lemos muitas bênçãos e essas bênçãos eram condicionais. Estava muito claro ali. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos,
sobre ti virão todas essas bênçãos. E aí, de novo, em outros momentos, né, nessa sequência, ele repete: se guardarem, se ouvirem, se derem ouvidos, tendo cuidado de guardar. Agora, o verso 14 diz o seguinte: não se desviem. E como que eu me desvio? Quando eu passo a seguir outros deuses, para servir outros deuses. E isso traz desgraça sobre a minha vida, porque me tira dos caminhos do Senhor e me faz virar as costas para Deus. E Deus não pode me abençoar com aquilo que ele prometeu no verso 1 ao verso 13, se eu estiver virando as costas para ele. Seria um contrassenso? Como é que ele me promete bênçãos pela obediência e se eu viro as costas e o abandono, eu continuo desfrutando das mesmas bênçãos? Não faz sentido. E aí Jesus, no verso 24 de Mateus capítulo 6, nos alerta para uma questão. Porque quando a gente volta lá em Deuteronômio 14, no Deuteronômio 28, verso 14, e lê sobre seguir outros deuses, a gente pode pensar assim: não, na igreja adventista a gente não adora ídolos, a gente não adora outros deuses. Será mesmo? Na igreja não, claro que não. Você não vai encontrar no manual da igreja nada nesse sentido. Você não vai encontrar na Bíblia também nada nesse sentido. Mas eu e você, no nosso coração, será que tem algum conflito acontecendo? E Jesus diz, lá em Mateus, capítulo 6, verso 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus não está dizendo aqui que eu não posso servir a Deus e a Baal, Astarote, deuses que eram comuns naquela época. Ele está dizendo que quem rivaliza com Deus aqui no nosso coração é o dinheiro, ídolo invisível. Existem muitos que estão deixando Jesus do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar, e não deixam porque estão cultuando o dinheiro. O dinheiro se tornou um ídolo em seu coração. Como saber se eu sirvo a Deus ou ao dinheiro? É muito simples. Três perguntas, três situações. Diante da oportunidade de ajudar alguém necessitado, eu sou generoso no limite das minhas possibilidades, obviamente, né? Deus não pede aquilo que nós não podemos dar. Cada um deve contribuir conforme as suas possibilidades. Eu sou generoso quando surge uma oportunidade de ajudar alguém? Sou generoso no limite das minhas possibilidades? Ou eu evito ser abordado e quando ajudo, minha contribuição é bem pequena se comparada aos meus gastos não essenciais? No dia a dia das minhas relações comerciais, transações comerciais, contas que eu pago, negócios que eu faço, impostos, eu sou honesto a qualquer custo, ainda que eu saia no prejuízo? Ou sou honesto até certo ponto? Dependendo da situação, aproveito a oportunidade de levar uma boa vantagem, ainda que tenha que mentir, adulterar ou furtar. Afinal, todo mundo faz. Na hora de dizimar e ofertar, eu devolvo com gratidão ou eu devolvo com relutância? Quando devolvo? Esse quadro aqui nos ajuda a saber, e aí cada um pode fazer sua autoavaliação e responder para si mesmo se serve a Deus ou ao dinheiro. A Bíblia diz, né, lá em Provérbios 11, 25, quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Isso é uma promessa. Mais um texto, o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Provérbios 22, verso 9. Lucas capítulo 6, verso 38. Olha, Jesus dizendo: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, quanto mais generoso você for, mais Deus vai ser generoso contigo. É mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui.
Em outras traduções, esse texto, né, diz assim: deem e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu trouxe essa outra versão na nova tradução da linguagem de hoje, porque eu gostei demais também. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Deixa eu fazer um parêntese aqui só. Porque às vezes a gente pega esse texto fora de contexto e aí a gente justifica. Não, eu sempre fui uma pessoa que ajudou os outros. Aconteceu comigo certa vez de estar conversando com um amigo e ele estava passando uma dificuldade financeira muito grande, muito séria. E aí, num dado momento, ele falou: Eu sempre fui daqueles que ajudam os outros. Eu sempre abri a mão ao necessitado, sempre fui generoso. Mas perceba que a gente precisa entender que os 8 pilares da tranquilidade financeira são 8, não é um só. São 8. Vamos voltar para recapitular? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Não é só generosidade. Porque a gente lê um texto como aquele que a gente acabou de ler e pensa, não, basta eu ser generoso para eu ter tranquilidade financeira. Não. Tranquilidade financeira passa por 8 pilares. Eu preciso trabalhar com excelência. Eu preciso ter prudência. O que que é a prudência? É viver o hoje pensando no amanhã. É imitar o exemplo da formiga. Lembra a formiga? A formiga junta no verão, se preparando para o inverno. Eu preciso ter moderação. Eu não posso gastar tudo que eu ganho. Eu tenho que gastar menos do que eu ganho, para que haja sobras a fim de que eu possa aplicar para render e também para que haja sobras a fim de que eu possa ajudar na causa de Deus. Eu preciso viver com contentamento. Não basta ter moderação. Se eu passo na frente de uma vitrine e logo me vejo atraído por uma coisa que eu não posso comprar, mas eu quero, não quero esperar, eu quero comprar naquela hora e acabo me endividando, e compro e levo para casa um produto que eu queria muito e também um monte de parcela que eu vou ter que pagar agora. Não adianta ser só generoso. Eu tenho que viver os 8 pilares. Nós já falamos de 4 antes da generosidade. Então, eu só quero reforçar isso, queridos, porque às vezes a gente pega um texto fora de contexto e acha que aquele texto resume tudo. Não. Nós temos que entender a Bíblia como um todo. E a Bíblia fala de trabalho, fala de prudência, fala de moderação, fala de contentamento e também fala das promessas relacionadas à generosidade. E essa generosidade, queridos, ela tem a ver também com emprestar ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Provérbios 19, verso 17 diz: Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Você pode comprar um título público, você está emprestando dinheiro para o governo. Você pode comprar um CDB de uma aplicação financeira chamada CDB, LCI, LCA, você vai estar emprestando dinheiro para um banco. Você pode comprar uma debenture, um CRI, um CRA, você vai estar emprestando dinheiro para uma empresa. Agora, quando você ajuda os pobres, você está emprestando dinheiro para o Senhor. E diz aqui que ele o recompensará. Maravilhoso esse texto. Veja, eu preciso equilibrar as finanças e fazer sobrar dinheiro para ter o que investir. Primeiro, no bem-estar presente e futuro. E segundo, mas não menos importante, investir na causa de Deus. Se eu não equilibrar as finanças e fizer dinheiro sobrar, eu não vou ter nem para um nem para outro. Então veja a importância da gente ter as finanças equilibradas, bem administradas. Lembra, passar por dificuldade é inevitável, se colocar em dificuldade é opcional. Não podemos esperar colher no futuro o que não plantamos hoje. Cuidar do futuro exige fazer renúncias, economias no presente. Ser econômico, eu tenho que ser econômico, né? Leia-se, moderado, por princípio. Ainda que eu não precise ser econômico por necessidade, eu preciso ser econômico por princípio, para fazer sobrar, para o bem-estar presente e futuro, sim, mas também fazer sobrar para poder ajudar na causa de Deus. O Senhor espera que nós sejamos canais e não represas. Não devemos entesourar apenas para o nosso proveito, que foi o que fez lá o rico na parábola de Lucas 12. E no verso 21, Jesus diz: assim é o que acontece a todo aquele que entesoura para si, apenas para si, e não é rico para com Deus. Nós somos canais ou somos represas?
Olha só, nós acabamos de falar do rico, lá de Lucas capítulo 12, o rico insensato. Ele entesourou apenas para si. Na hora que ele teve uma colheita farta, abundante, transbordante, as bênçãos de Deus transbordaram na vida dele, o que que ele fez? Em vez de permitir que isso transbordasse também para outros, através dele, ele resolveu represar. Outro exemplo que nós temos da forma contrária a isso é Boaz. Quando Ruth estava colhendo nos campos de Boaz, ele virou para os seus servos e falou: Deixa que caiam aí algumas espigas, deixa cair de propósito para que ela venha atrás pegando. Olha só que diferença de postura. E qual é a postura que nós devemos imitar? A do rico insensato que derrubou seus celeiros, não se sentiu satisfeito com o que já tinha, resolveu acumular ainda mais? Em vez de transbordar para os outros, ele resolveu ser uma represa. Boaz, ao contrário, foi um canal de bênção. Nós somos chamados para sermos canais e não represas. E Jesus diz lá em Mateus 25, verso 40: Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Toda vez que você deu água ao sedento, alimento ao faminto, vestes ao que estava nu, visita aos prisioneiros, você estava fazendo isso para Jesus, através dessas pessoas. Que coisa linda! Deus está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Deus está observando a forma como nós estamos administrando os talentos que Ele nos confiou. E eu repito, na parábola dos talentos. E quando eu estou falando talento, aqui nesse caso específico, eu estou falando de dinheiro, recursos, bens materiais. O Senhor chamou todos eles para o ajuste de contas. E justamente aquele que recebeu menos. Pode dizer assim, eu sou pobre, 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 de maré, maré desci. Esse que recebeu menos, falou, eu estou aqui devolvendo o único talento que o Senhor me deu. E eu repito, está ao alcance de todos fazer alguma coisa pela causa de Deus. Não é porque eu recebi só um que eu vou então enterrar esse um que eu recebi. Tem alguma coisa que eu posso fazer por ti, Jesus, nesse dia, através do pobre e do necessitado. Que essa seja a nossa oração, lembrando sempre que nós devemos observar as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Queridos, hoje nós falamos sobre generosidade. O Pai do céu vai sustentar o pobre e o necessitado através das bênçãos que Ele derramar na minha e na sua vida. E isso só vai acontecer se eu e você formos generosos, se nós formos canais de bênçãos. Se nós não formos, o Pai do céu vai sustentar aquela pessoa necessitada através de outras mãos. Mas aí nós teremos perdido uma grande oportunidade. E mesmo com poucos recursos, nós estaremos imitando esse camarada aqui, que reteve para si. Não seja essa a nossa realidade. Vamos orar? Querido Deus, nos ajude, Senhor, a sermos generosos, prontos a dar, prontos a repartir. Seja com poucos ou com muitos recursos, Senhor. Nos ajude a sermos econômicos, por princípio. Quebrar essa coisa cultural de que quanto mais eu ganho, mais eu tenho que esbanjar. Não, Senhor, o Senhor nos chamou para sermos canais de bênçãos. O Senhor não está colocando as coisas em nossas mãos para nós retermos. O Senhor está colocando em nossas mãos para nós fluirmos essas bênçãos para outras pessoas. É claro que nós temos que cuidar do nosso bem-estar presente e futuro, nós temos que zelar pelo bem da nossa família, nós temos que buscar tranquilidade a fim de não depender dos outros, não ser um peso para os outros no futuro. Temos que cuidar da nossa aposentadoria, temos que ser previdentes, precavidos. Nós já vimos tantas coisas na tua palavra sobre isso, Senhor. Mas nos ajude também, Pai, a ter o nosso coração despertado para as necessidades daqueles que precisam do alimento físico e do alimento espiritual. Nos ajude a contribuir para que a tua palavra e o teu socorro, o teu sustento cheguem a essas pessoas. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso egoísmo e nos ajude a ter um coração mais parecido com o teu coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.